bem-vindo ao canal Timolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar mais um pós-jogo do Dieguinho, do Vasco classificado às semifinais da Copa do Brasil pelo segundo ano consecutivo, partida 1 a 1, assim como no jogo de ida em São Januário, e mais uma vez nas penalidades, ele, Leonardo César Jardim, que caminha para virar ídolo do Vasco, já é um dos melhores goleiros do Vasco no século XXI, e mais uma vez esse cara salva o Vasco. Queria fazer um pequeno desabafo de torcedor, de quem acompanha o Vasco há 32 anos, desde que eu nasci. O Vasco passou um período grande ali nesse primeira metade do século XXI, essa época que iniciou as vacas magras, era batata. O Vasco chegava na semifinal do Carioca, muitas das vezes ia pro pênalti, e o Vasco 95% das vezes era eliminado nos pênaltis. E a gente está vivendo um outro momento do Vasco na disputa de pênaltis. O Vasco, pela quinta vez consecutiva, ele elimina o seu adversário nos pênaltis. A última vez que o Vasco foi eliminado numa disputa de pênalti foi em São Januário contra o ABC, em 2023, jogo ali que decreta, salvo engano, até a queda. Não, o Barbieri ainda ficou um pouquinho no Brasileiro. Ali o Vasco vinha bem, fazendo um Carioca legal, e a coisa ali começa a dar uma degringolada, eliminado pro Flamengo, o início de Brasileiro é bem ruim e o Barbieri cai. Desde então, 5 disputas de pênalti e 5 vezes nós avançamos. Tem um dado curioso nisso. Esse cara que ostenta essa laranjinha hoje pegou pênaltis em todas as disputas. Parabéns, Léo Jardim. Parabéns, cara. Que baita atuação nas cobranças de pênalti. Eu vou falar um pouquinho daqui a pouco do lance do pênalti. Acho que ele se precipitou, foi um pouco afoito. O jogador do Botafogo tinha dominado a bola mal, a bola correu. Dava para ele esperar um pouquinho e esperar o cara tentar se ajeitar para finalizar. Ele veio de uma vez e acabou perdendo o time. Um pênalti muito bem marcado. Ele só pega as pernas do Correia. E para mim não cabe nem discussão, o pênalti a favor do Botafogo foi bem marcado. E antes de eu entrar no jogo especificamente, queria falar algumas coisas para vocês, até como torcedor, o analista, o comunicador vai entrar daqui a pouco. A gente vem sofrendo muito, sabe, nos últimos anos, sendo tirado para chacota, tanto pelos rivais do Rio de Janeiro, ou pela mídia esportiva, pelos rivais nacionais. Tem gente que ousa falar que o Vasco não é mais grande, vem umas babaquices de que o Vasco virou a quarta força do Rio. E você que é vascaíno como eu, tá muito machucado, vem ouvindo muita coisa, anda até com a sua confiança ou a sua autoestima como torcedor abalado, não sei se são todos, mas tem uma parcela da torcida que anda assim. E Papai do Céu, ele tem, sabe, o seu jeito. E vamos pensar que a gente está a 4 jogos de um título de novo. Ano passado, por um detalhe, a gente não foi para os pênaltis com o Galo na semifinal, e caso avançasse, chegaríamos à final contra o Flamengo. E vamos pegar um rival do Rio e vamos trabalhar com um exercício aqui de conjecturar, vamos sonhar pelo menos por alguns segundos. Imagina a gente elimina o Fluminense na semi e é campeão, seja contra o Corinthians, contra o Cruzeiro, e de preferência até contra o Cruzeiro. Cara, seria um título assim, com um sabor, com um gosto, com um enredo, com uma história. A gente ia exorcizar um caminhão de fantasma de uma vez. Primeiro seria campeão de novo de uma competição gigante a nível nacional, e sendo campeão eliminando 2 rivais do Rio de Janeiro. A galerinha que hoje fica, né, se achando melhor que a gente, maior que a gente, vomitando coisas em cima da gente, veria o Vasco sendo campeão e o Vasco eliminando pelo menos 2 dos seus 3 rivais do Rio. O Flamengo caiu muito antes, capotou aí nas oitavas de final, e só pode ser ou Cruzeiro ou Corinthians na final. E o Corinthians é um fantasma, uma pedra no sapato do caminho do Vasco. Se o Vasco fosse campeão em cima do Corinthians, ia cair por terra o Mundial de 2000, que a gente foi garfado, o Brasileiro de 2011, que a gente foi garfado, a semifinal da Copa do Brasil de 2009, um pênalti escandaloso no Elton, dentro lá do Pacaembu. A camisa do Elton de preta ficou branca, não foi dado aquele pênalti.
A Libertadores de 2012 tem um gol do Alexandre em São Januário, o jogo caiu um dilúvio, pouca gente fala, a galera foca muito no gol que o Diego Souza perdeu, mas o Vasco era para ter saído 1-0 e ir com a vantagem para o jogo da volta, e um gol claríssimo, muito em posição legal, tinha um jogador do Corinthians na parte baixa da tela aqui, esse cara não dava condição e foi anulado um gol legal do Alexandre em São Januário. Imagina a gente campeão com esse roteiro, cara. Sabe, hoje até falei no grupo de membros, eu moro em Nova Iguaçu, meu amigo, a cidade estava tomada de camisa do Vasco, mas era muito vascaíno na rua, como eu já não via há um tempo. E vamos ver o que vai dar agora aí. O Vasco Fluminense vem ali cabeça a cabeça nos últimos anos, com o Fluminense ganhando títulos e encurtando a distância pra gente. Vai ser um jogo duro, diferente deles, eu respeito a instituição. E seria ainda mais gostoso a gente chegar nessa final tirando o Fluminense. E para quem é um pouco mais novo, queria de novo visitar minha memória como torcedor. 2006, o Vasco vai para a final da Copa do Brasil, perde o título para o Flamengo na final, mas na semifinal pega o Fluminense. O Fluminense, à época, tirando onda no Rio, com aquela injeção de grana absurda da Unimed, sempre, todo ano, montava o time mais forte do Rio de Janeiro, pelo menos por um período ali com a injeção de grana da Unimed. O Fluminense muito badalado, favoritaço para eliminar o Vasco na semifinal, e o Vasco tira o Fluminense e acaba perdendo a final, né, com aquele lance idiota do Valdir Papel, outro papo, mas eu tenho essa recordação boa de uma semifinal de Copa do Brasil envolvendo Vasco e Fluminense. Demorei um pouquinho para começar a gravar o pós-jogo, chorei muito, tô com a voz aqui embargada e rouca, gritei muito na classificação do Vasco, então perdão se a voz estiver falhando, e prometi para mim mesmo, a não ser que o Vasco seja campeão, que eu vou... Me gerou um bloqueio, um trauma emocional, eu não choro mais em vídeo, em público, por causa daquele vídeo lá de 2020, que até hoje tem gente que me persegue, que pega no meu pé, como se eu tivesse feito um monte de vídeo daquele, né? Um vídeo, lembrando, que tiraram de contexto, né? Foi a inauguração do CT do Vasco, eu choro ali, Vasco, Vasco, e toda vez que o Vasco perde, tem uma galera que usa aquele vídeo e me ridiculariza, mas já foi, passou, e... Papai do Céu dá novas oportunidades. Quem sabe o meu próximo choro em público seja comemorando um título do Vasco. Assim como o Robert Renan teve hoje a oportunidade de tirar um fantasma e um peso das costas. Ele ficou marcado no Brasil por uma eliminação numa disputa de pênalti entre Juventude e Inter, que ele foi bater de cavadinha e caiu no pé dele o pênalti decisivo hoje. Bateu bem demais, fez o gol e botou o Vasco na semifinal. Vou entrar no jogo, fiz um preâmbulo aqui falando do meu coração, da minha emoção, de outras coisas, de pormenores, mas vamos entrar na partida. Antes, recado importante, a Golcase é a nossa parceira e parceira do Vasco, tudo produto oficial e licenciado, escuta, tá? A Golcase está com uma promoção absurda, dia 15 agora é dia do consumidor, então presta atenção, as nossas garrafas Urban de entrada estão saindo por menos de R$90, é isso mesmo, 500 ml, é importante demais beber água, galera, compra, tem várias estampas, você pode personalizar com o seu nome, ainda usa o meu cupom GOVASCO para ganhar desconto. A nossa garrafa Fresh, que é a que eu uso para manter ali e controlar a minha ingestão de água diária, de 950 ml, ela tá saindo por R$150 e vindo com brinde da base de silicone. Só essa base de silicone, se você for comprar ela avulsa, normalmente é 20 ou 30 reais. Tá vindo de brinde, tá? Nosso copo Vibe teve um período que ficou sem a aplicação do desconto do cupom. Ele tá saindo por menos de 110 e você pode usar o cupom para ganhar desconto, tá? Você pode personalizar com seu nome. Lembrando que todos esses itens aqui tem várias estampas. E a nossa famosa e tradicional capinha de celular, você comprando uma, a segunda sai de graça, beleza? Golcase, parceira do canal Futebolaço. Aproveite aí a semana da promoção. Dia 15 encerra, tá? Então garante lá, pô, tá todo mundo feliz, empolgado. Lembrando, galera, que são produtos oficiais. Você comprando, o Vasco ainda ganha royalties, então ainda piga uma graninha pro Vasco, beleza? Pode ir no QR Code, no link da descrição. Não esqueça de usar o cupom GOVASCO para ganhar o seu desconto. Agora, galera, falando do jogo, minha opinião, tecnicamente achei um jogo abaixo. Foi um jogo muito emocionante, que é diferente de um grande jogo de nível técnico. Inclusive o Botafogo não é nem sombra daquele Botafogo, perdão até a redundância e o trocadilho,
que assombrou o Brasil ano passado, ganhando o Brasileiro e a Libertadores, feito que só o Santos do Pelé e o Flamengo de 19 até então tinham conseguido. E esse Botafogo não é nem sombra daquele. Trocou muitos jogadores. O Botafogo ano passado era um time muito físico, era um time de muita transição. O Luiz Henrique estava numa fase assim absurda, flutuando em campo. E o Botafogo hoje, na minha opinião, foi um time pobre. O Botafogo abusou de jogar bola na área hoje. Se você pegar o primeiro tempo então, quase todas as jogadas do Botafogo que nem teve, assim, meu Deus, que perigo, nossa, caí duro pra trás no sofá vendo o jogo. Não, muita bola alçada na área, tanto o gol do Vasco como o gol do Botafogo foram falhas muito grandes dos dois times. O Botafogo deu um gol muito claro pro Vasco, uma falha bizonha do goleiro dele. Se eu sou o botafoguense com o time eliminado hoje e o Neto faz o que ele faz, eu estaria revoltado, porque foi muito bizonho o que o Neto fez. O Coutinho bateu a bola na gaveta, de longe, fraca. Eu acho que ele foi dar um golpe de vista e se embananou. Ele achou que a bola ia pra fora, quando ele viu que ia na direção do gol e a bola tava leve, ele foi só escorar a mão pra bola bater e correr pra baixo. Sendo que a bola bateu, escorreu, pegou na trave e ricocheteou pra frente. O Nuno ligado, deu um totozinho de cabeça ali e fez o gol. E o gol do Botafogo, um gol assim ao acaso, um contra-ataque com a bola esticada, o Corrêa domina a bola errado, porque ali ele ia dominar e tentar conduzir ela colada no pé. Ele vai dominar, ele dá uma pancada pra frente, e isso proporcionou, no final de contas pra ele deu certo, o Léo Jardim fica naquela, aí caramba, o cara adiantou, porra, vou. E ele, né, calculou mal, e foi muito pênalti, até falei isso na abertura, ele perde o time ali, o cara chega antes, dá um totozinho, ele agarra as pernas do cara ali e um abraço. Então foi um jogo um pouco pobre, além desse gol que o Vasco faz com 20, a única finalização do Vasco no primeiro tempo, que poderia ter sido um golaço, foi uma arrancada do Ryan por dentro. Ele ia fazendo um gol lindo, veio fintando 2, 3, cara a cara com gol, cara a cara não, né? De frente pro gol, ele acabou dando um peteleco que quase recuou ali pro Neto fazer defesa sem perigo. Botafogo, cara, um cruzamento do lado, o Barbosa cabeceia pro meio da área, o Jardim cata. Depois com 26 tem uma falta frontal, que tem uma bola jogada na área, um cabeceio, o Jardim também tranquilo faz a defesa. O Jefinho puxa da esquerda para dentro, tenta um cruzamento ali, o Arthur Cabral chega atrasado, a bola passa por cima da defesa toda e sai para tiro de meta. Com 40 tem um pênalti que eu falei, e o Cabral tem uma cabeçada no escanteio sem perigo, com 47, e o Ponte de fora, esse lance assim até gerou um calafriozinho, foi um escanteio pro Vasco, a zaga do Botafogo corta, o Jefinho tranquiliza, domina, e o Botafogo faz um contra-ataque de almanaque, lembrando o time do ano passado, só de primeira, o Ponte domina, arrasta e dá uma pancada, passa relativamente próximo ali do poste. Assim acaba o primeiro tempo, o Botafogo um pouco melhor que o Vasco, muito afoito, jogando bola na área o tempo inteiro, mas era um time um pouquinho mais efetivo, se é que foi efetivo também, mas era um pouquinho melhor, pelo menos tinha mais a iniciativa. Os 9 minutos iniciais o Botafogo tinha muito a bola, passado isso o Vasco foi entrando no jogo, o Botafogo diminuiu a intensidade, a coisa dá uma amornada, mas aí com 26 o Botafogo começa a tentar alguma coisa. Sai o gol do Vasco, o Botafogo meio que sente o baque no primeiro momento e depois vai ali para tentar empatar a partida. Queria tecer um comentário também aqui sobre o primeiro tempo da lesão do Tietê. Não sou médico, não sou fisiologista, não trabalho no clube. Minha impressão de fora é que, de novo, o Vasco se equivocou e forçou uma barra porque o jogo era grande, o jogo era decisivo e vai pagar a conta. Tá falando do quê, Diego? O Tietê vem de uma contusão na coxa. O cara com 11 minutos depois de estar fora alguns jogos, ele sente a coxa e sai. Qual é a minha leitura? Foi uma lesão mal curada. O músculo, ele rompe e depois ele se regenera, né? Então devia estar fino, não devia estar tão cicatrizado assim. Qualquer esforçozinho a mais, o músculo acabaria rompendo. E era um jogo muito grande, muito importante. O Jair rompeu os ligamentos do joelho,
O Paulinho estava lesionado, retornou da lesão, já não vem bem há uma pá de tempo. E aí, meu amigo, só tinha o Cocão mesmo ali de volante para entrar. O Thiago Mendes nem foi relacionado, sentiu, ficou fora da lista. O Hugo, jogava o Hugo de volante. Pô, o Robert Renan fez um jogo antológico, cara. Entrou com 36 e, nossa, dá até pra botar ele ali como, não vou dizer o melhor, porque o Nuno fez o gol e tal, o segundo melhor jogador em campo. Muito bem, cara. O pouco que ele jogou, absurdo, muito técnico, frio. Tem uma bola que ele pega, ele rabisca dois, uma tranquilidade, parece um 10, sabe? Esse jogando adulto com criança, muito frio, fez o gol de pênalti também. Mas ele vinha sem jogar desde maio. Meter ele no jogo assim com 11 minutos, acho que o Diniz fez por bem. O Hugo Moura e o Freitas estão tranquilos ali na defesa. Era uma opção, botar o Renan e puxar o Hugo Moura para frente da área. Mas se agora já é um papo mais para frente, estou preocupado. O Matheus Carvalho não fez um bom jogo de novo, até voluntarioso, briga, compete, mas não sei o que aconteceu com esse rapaz. O Matheus Carvalho foi uma grata surpresa e um dos melhores jogadores do Vasco ano passado. Ele e o Hugo Moura foram o coração do time do Paiva. A briga, a luta, a entrega. O Vasco tem sido um time que jogava mal demais. Às vezes era amassado pelo adversário e achava os gols, mas era um time que combatia. O Cocão foi um dos maiores ladrões de bola do brasileiro no ano passado. Não sei o que aconteceu com esse rapaz. Ele se perdeu. Ele nem arma, não diz. Ele até tenta, combate. E tem um lance no segundo tempo, ele domina uma bola sozinho, ele vai fazer uma invertida de bola, ele joga a bola no pé do jogador do Botafogo, o jogo acabando, o jogador do Botafogo saiu de frente para a meta do Vasco. Se sai aquele gol ali, meu amigo, ele ia tomar um chá de cadeira aí, sabe lá Deus se ele jogava mais com a camisa do Vasco. Tá mal demais o Cocão, entrou durante o jogo e saiu durante o jogo ali com 35. Agora, falando em entrar, sair, porque a gente vai pro intervalo, o Diniz volta com uma troca, não entendi. Vou querer ouvir o coletivo para saber se o Piton se lesionou, sentiu alguma coisa, mas não entendi muito a saída do Piton para a entrada do Puma. Vou até já me adiantar, vou falar logo do Diniz. Cara, eu gosto do Fernando Diniz. Se o time melhorou, porque o Vasco com o Carille era um time horroroso, tem dedo dele e tal, todo mundo faz coisas boas e coisas ruins. Eu aqui no canal tem coisas que vocês vão gostar, tem coisas que vocês não vão gostar. Ninguém só tem defeito ou só tem qualidade. Falando dos defeitos do Diniz, ou pelo menos os defeitos do Diniz no Vasco, cara, primeiro, o Vasco não tem mais aquele elenco horroroso que de fato tinha, que você olhava pro banco, aí o Lloyd, vai o Garré, vai o Teixeira que começou a não entrar mais, vai o Jean Davi que tava no banco em alguns jogos, o próprio Cocão que veio numa temporada ruim, precisa trocar um volante, entra ele. Esse time que o treinador olhava pro banco e falava, velho, vou trocar porque tem que trocar, não existe mais. A gente não tem um elenco do Flamengo, do Palmeiras, né, de outros times, mas o Vasco hoje tem um elenco decente, tem um elenco de bom nível, não é primeira prateleira, mas é um elenco ali de bom, de regular para bom ou bom, né, na quantia do chá. O Botafogo troca, e o Diniz, bracinho cruzado, tirou o Tietchan com 11 porque foi obrigado, e possivelmente o Piton deve ter sentido alguma coisa no intervalo. Primeira troca dele com 23, porque o Coutinho pediu para sair, não tá bem, e eu vou gastar alguns minutos para falar dessa substituição. Tinha que tirar o Coutinho? Tinha, ele pediu, beleza. Agora, por favor, Diniz, você teve o jogo do Sport, a gente não vê treino, passou alguns dias. Eu não posso dizer que colocar o Matheus França hoje, na hora da substituição, porque agora falar depois do resultado é mole, foi um erro, porque a gente não viu. Vai que nesses 10 dias o moleque se aprimorou fisicamente e começou a voar. Não sei. A gente não vê treino, a gente viu o Matheus França hoje. E eu já vou falar pro jogo do Ceará e pros próximos. O Matheus França hoje não tem condição de vestir a camisa do... Hoje. E quando eu tô dizendo, não é que ele tem que ir embora, que ele tem que sair do Vasco, é que ele tá mal fisicamente. Você, Diniz, hoje, riu na cara do perigo. Eu tava desesperado com o Matheus França em campo,
Porque ele parecia um jogador com 40 anos de idade que tinha corrido lá na altitude em El Alto, o jogo da Bolívia, e tava emendando um jogo no outro e, meu amigo, o cara já tava botando os bofs pra fora. O gesto corporal dele é de alguém que parece até que tá lesionado. A coluna dele encurvada, sempre aqui, ó, devagar. Tem um lance que o Savarino domina a bola. O Savarino entrou antes do que ele e jogou o jogo da Venezuela lá na eliminatória. Pegou o avião, voltou pro Brasil. Tem um lance que o Savarino domina a bola, abre um jogador na direita, que eu não lembro se era o ponta, se era o lateral, e o Matheus Martins e o França tava nele. Cara, o França, o Savarino toca a bola, sai do França e ele fica olhando. E o Savarino fazendo uma fumaça girando em volta dele. Ele não tá bem, não se discute a qualidade técnica do Matheus. Ficou muito evidente no Flamengo, seleção de base. O Crystal Palace pagou 20 milhões de euros nele, um valor pesado. Se você perguntar para qualquer rubro-negro, todo mundo vai falar que ele é bom jogador. Mas esse rapaz, aconteceu alguma coisa com ele e ele teve um caminhão de lesões, uma atrás da outra na Inglaterra. Para ele e para o nosso bem, segura ele um pouco. O Paulo Henrique, quando chega ao Vasco, vindo do Galo, ele ficou 6 meses praticamente sem ser usado. O Coutinho, num primeiro momento, coitado, até estava tentando tirar a Arábia do corpo e demorou para engrenar. É melhor tirar o França, botar esse rapaz para fazer um mês e meio, entrar em jogos que o Vasco tá ganhando, tá resolvido, para jogar um pouquinho, mas hoje ele tá atrapalhando o time. A finalização dele hoje do jogo do Sport é de um cara que tá morto. Ele até pedala, tira o cara, falei, porra, ele vai acertar uma. Meu amigo, ele faz um touchdown, ele joga a bola lá em São Januário. Tem uma jogada que, porra, uma bola, não sei se foi falta, lateral, escanteio, o Puma ganha de cabeça, o contra-ataque desenhado, ele vai dominar a bola, mata de canela, a bola bate e corre. Mal demais. E outra, por que o Vasco contratou o Andrés Gomes se ele não usa? O colombiano, absurdamente físico, veloz, intensidade. Os poucos jogos que a gente viu dele, deu pra ver que o rapaz ele é de pancada, ele é de força. O jogo pedindo, clamando por contra-ataque, por jogadores velozes, pro Vasco jogar em transição. O Vasco jogando de bloco baixo, o Botafogo botando o time todo no campo do Vasco. Aí eu tenho o Verratti na frente, tenho o França morto fisicamente, o Nuno, que sai depois um pouquinho já cansado. O Diniz leu o jogo errado de novo, bicho. Pô, não vou tirar o Verratti não, porque sobra uma bola, tem a disputa de pênalti. Ok. Hoje é diferente num jogo de rodada de brasileiro, porque tinha a possibilidade de pênalti. Não vou nem discutir tirar o Verratti hoje, tá? A não ser que você pensasse assim, vou tentar resolver no tempo normal. Era um risco de você não conseguir e perder ele para disputa de pênalti, ele bateu dele e fez. Beleza? Mas beleza, não vou tirar o Verratti. Cara, se tinha um David para entrar na beirada, tirava o Coutinho, puxava o Nuno para dentro. Não sei se o Nuno tava mortão, né? Porque ele tomou uma pancada ali e saiu. E o Nuno também tem jogos que ele sente. Tá, não vou botar nenhum dos dois. Fazia uma jogada um pouco diferente. Deixava o David como segundo atacante. Ele jogou algumas vezes assim. O jogo hoje não tava pedindo um meia cerebral, um cara para pensar, pifar, não. Era bloquinho baixo, robô, pancada, transição. Gomes na esquerda, botava até o David por trás ali, se o Nuno não aguentasse mais jogar. Tinha o Ryan, opa, tem 3 caras de velocidade no centro do campo e nas beiradas, e deixa o Verratti ali para bater o pênalti, carambolar uma bolinha de cabeça, dar um respeito maior também para a zaga do Botafogo, e é isso. Beleza? Beleza. Até o Gomes, de repente, não sei, trazer ele para dentro, ou o Ryan também, podia botar o Gomes, que o Gomes gosta de jogar na direita, trazia o Ryan para ser esse cara para arrastar por dentro, no centro do campo, ficava com David e Gomes nas pontas. Ele tinha essas opções, ele morreu com o Gomes de novo no banco, que é o nosso jogador de mais velocidade, para entrar com o França, que tá morto, o menino tá jogando na base da carteirada. Estão empurrando o Matheus França de goela abaixo. E de novo, ele é bom jogador. Isso não se discute, ele é bom. Sendo que ele não tá em condição de jogar. Eu bato nessa tecla aqui várias vezes, o futebol mudou. Você pode ser o Messi, pode ser o Pelé, pode ser quem for. Olha o Neymar aí, um monstro.
um monstro estratosférico, um dos maiores jogadores da história do futebol mundial. E nem tá lesionado e tal, mas já não tem a mesma condição física. Você vê como o nível do jogo dele caiu. Tu imagina um jogador que é bom jogador, que não dá pra comparar com o Neymar, morto fisicamente. Daqui a pouco ele joga 1, 2, 3, 4 jogos mal, torcida do Vasco é impaciente, daqui a pouco vão rotular e dizer que o moleque não presta. Porra, veio do Flamengo. Eu que sou um cara extremamente paciente, hoje eu perdi a linha com ele, mas muito. Até me descontrolei, dei uma de torcedor legal e falei, manda isso de volta pra Gávea. É infiltrado e tal. Perdi até um pouco a linha hoje no sofá aqui. Mas a culpa não é dele, a culpa é do Diniz, cara. E ele, hoje, de novo, uma obrigado, com 11, Tietê. No intervalo, possivelmente, o Piton sentiu, deve ter sido obrigado. E depois ele faz o Coutinho, porque o Coutinho pediu. E essas duas com 35. E o Botafogo trocando. E aqui um pitaco tático também. O Ancelotinho aí, meu amigo, é fraco. É fraco. O Vasco amassa o Botafogo depois de empatar o jogo em São Januário, porque o Bonitão veio para São Januário com 2 centroavantes. Na hora que joga a bola na área do Vasco é um pandemônio, mas na hora do jogo jogado, da trocação, o Vasco amassou o Botafogo no meio de campo. Barros brutal, Jair jogando um porra de terno, deitando, armando tudo. E hoje o Vasco cresce e o Vasco começa a incomodar o Botafogo aonde? 41, 43, 44. O Vasco ficou com fresco para fazer ali o 2-1 e nem ir pros pênaltis. Quando tem a lesão do Arthur, ele tinha o Montoro para botar, outro ponta, e ele mete os 2 centroavantes. O Botafogo perdeu o meio campo de novo. O Hugo Moura saiu da zaga, o Robert Renan melhorou a saída de bola do Vasco. O Hugo também tem uma bola que ele domina, arrasta, acha o França aqui na esquerda, que é a jogada que ele domina, pedala e joga a bola lá em São Januário. O Vasco, Barros e Hugo no meio, o Robert Renan melhorou a saída de bola, o Botafogo abriu um buraco no meio, tá jogando com 2 centroavantes, vai ganhar o meio. E o Botafogo perigou tomar o 2-1 ali e nem ver pênalti. E o Botafogo teve exatamente a última finalização dele com 37. Com o chute de fora do Matheus Martins, baita defesa do Léo Jardim. Outro comentário, esse drible foi em cima do PH, sentiu o PH hoje na pontinha do chá, na continha do chá. Não é o PH que a gente está acostumado a ver. Teve até uma jogada no primeiro tempo que ele dribla por dentro, dribla o segundo, dribla o terceiro. Tem uma jogada também que ele vai no fundo e rola pro Coutinho. O Coutinho não podia perder aquele gol. Ele, tenta tirar do goleiro, abre muito. A bola passa ali até triscando a trave, mas viu pegar aí no som na boa. Defensivamente ele é muito forte no 1 para 1. Vi ele, em vez de dar o bote, andando muito para trás. O lance do Matheus Martins foi tirado dele com muita facilidade. Se o PH tiver meia bomba, tira ele do jogo do Ceará, segura um pouquinho, porque agora vai ser quarta domingo vai ser um atrás do outro. Porque se o PH lesionar, a gente tá dentro d'água. A gente precisa muito do Paulo Henrique. Fiquei preocupado, vi ele jogando meio que se poupando, tá bom? Então é isso, o Vasco venceu, classificou. Robert Renan, até falei dele um pouquinho antes, cara, senhor zagueiro. Até esse papo de 2 canhotos, a gente tem que ver numa amostragem maior, mas jogou pela direita ali bem, tá? Muito tranquilo. Primeira jogada dele domina, corta e fatiada no lateral do Vasco, no Puma. Toma na caixa de catarro. Depois pega uma bola, 1, 2, puxou, abriu no ponta. O time clareou, cara, ganhou a saída de bola qualificada. Se o Cuesta chegar inteiro, fisicamente, e tiver essa saída de bola mesmo e veloz, como é o Renan, amigo, saída de bola cresce, o Hugo Moura anda uma casinha, com a lesão do Tietê aí, dá pra gente, de repente, até pensando, já que o Diniz gosta de Coutinho, Nuno, Ryan, são os caras que combatem meio que mal, muda um pouco a maneira de jogar, vai com 2 volantes de mais pegada, dá um pouquinho de liberdade pro Hugo Moura. O Hugo Moura não é esse brucutu que algumas pessoas pensam, ele sabe jogar de segundo, tem muitos gols na carreira, inclusive chutando de fora da área, deixa o Hugo com um pouco mais de liberdade para ser esse cara um pouco boxe to boxe. O Barros, igual um veterano hoje ali, protegendo a entrada da área, fazendo simples, robe e passa. Acertamos o primeiro volante e é isso, cara. Quem sabe recuperar o Paulinho, acho pouco provável, mas é uma opção. Mas é isso, tá? Então, avançamos, importante.
Precisamos ganhar agora a Copa, o Brasileiro, esquece um pouquinho a Copa do Brasil, passou, estamos vivos, 4 jogos de ser campeão, mas tem que ganhar do Ceará de qualquer jeito, tomara que essa classificação enche o time de moral, de repente até ganhar e ganhar bem do Ceará em casa, a gente vai pegar uma sequência meio doida de jogos brabo, pegando a galera do G4, um joguinho atrás do outro agora aí. Então a gente precisa dessa vitória domingo e começar a sair dali de trás. O Vasco não tem time para lutar contra rebaixamento. A condição de tabela do Vasco é incompatível com o elenco que a gente tem. E inclusive incompatível com a bola que o Vasco vem jogando. O Vasco vem sendo um time meio vadio, né? Que ele joga bem e não consegue ganhar, empata ou perde. Nos jogos que ele joga mal, normalmente ele perde. Isso foi um pouquinho diferente no jogo do Sport. O Vasco teve bons momentos no jogo, mas como um todo não jogou bem e, diferente de outros jogos, conseguiu confirmar ali os 3 pontos. Beleza? Diniz, por favor, cara, mexe, troca, para de forçar uma barra com França e usa mais o elenco que você tem, tá bom? E para domingo o Hugo Moura não joga, obrigatoriamente ele vai ter que botar um zagueiro na vaga do Hugo, de repente, em vez do Cuesta, ou até para ver o Cuesta agora, pode até fazer a zaga direto. Falei, tá, segura um pouquinho, quero ver o Renan e o Cuesta junto. Ou não, Cuesta, segura aí um pouquinho, o Lucas Freitas está jogando bem. Renan, faz mais um jogo pelo lado direito aí para me ver qual é. Se foi um lampejo ali de 13 minutos ou se tu consegue jogar um jogo inteiro aí pela direita. É um jogo em São Januário que a tendência é o Ceará jogar de bloco baixo. O Vasco vai precisar de um zagueiro que construa jogo e tenha velocidade para correr para trás. Então é um jogo bom para a gente, de repente, ver o Renan jogando mais, se consolidar, o moleque é vascaíno jogar em São Januário. Mas, de novo, ganhamos opções, tá? A zaga que era um pandemônio, começa a ter o Freitas em bom momento, o Gumora que deu conta do recado, o Renan falou presente, vamos ver o Cuesta aí, quem sabe, jogando contra o Ceará, beleza? Graças a Deus classificado, te amo, Léo Jardim, você é além de lindo, é um baita de um goleiro, e parabéns à rapaziada aí, boa partida e, papai do céu, se o senhor estiver me ouvindo agora, que você tá me ouvindo, acho que não tem um clube no Brasil que merece mais ganhar alguma coisa do que o Vasco. Até o Cruzeiro que passou, o pouco diabo amassou nos últimos anos, mas antes disso teve um período aí de muitos títulos, brasileiro, Copa do Brasil. A gente não, mas a gente está precisando desse título. Então, se puder dar uma ajudinha aí, por favor. A gente precisa desse título aí, tá bom? Beijo no coração de vocês, saudações vascaínas e viva o Vasco e viva o Léo Jardim. Tamo junto. E até amanhã, meu Deus. Obrigado, como eu chorei hoje aqui em casa. Obrigado, tamo junto.